Bem-vindo ao dia 102 do projeto Bíblia 365 dias. Cada novo dia é uma oportunidade divina para crescer em fé, sabedoria e intimidade com Deus. Você está trilhando uma jornada poderosa, ler a Bíblia toda em um ano, e isso está transformando sua mente, curando seu coração e alinhando sua vida com os propósitos eternos do Pai. No devocional de hoje, 12 de abril, vamos meditar em Deuteronômio 17 e 18, 2 Coríntios 1 e 2 e Salmo 44, 13 e 26. Através dessas passagens, seremos lembrados da importância de lideranças justas, da obediência ao Senhor, da promessa de um profeta semelhante a Moisés, que aponta para Cristo, e do consolo que vem de Deus, mesmo em tempos de aflição e vergonha. Leia com atenção e sensibilidade espiritual. Ore para que o Espírito Santo fale diretamente ao seu coração e aplique essa palavra na sua vida de forma profunda. Deus está falando com você, e quando Ele fala, coisas mudam, dentro e fora. Antes de seguir, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para continuar essa jornada diária. E compartilhe com alguém que também precisa ouvir a voz de Deus hoje. Vamos juntos. A palavra é vida. E você está sendo renovado a cada passo. Deuteronômio 17. Leis para a adoração aceitável. Jamais sacrifiquem ao Senhor seu Deus um boi ou um cordeiro que tenha defeito ou imperfeição, pois isso seria detestável para ele. Suponham que um homem ou uma mulher que viva entre vocês, numa das cidades que o Senhor seu Deus lhes dá, tenha quebrado a aliança ao adorar outros deuses ou ao se prostrar diante do sol, da lua ou de qualquer corpo celeste, algo que eu proibi. Quando forem informados disso, investiguem cuidadosamente. Se a acusação for verdadeira e o fato for comprovado, esse homem ou mulher deve ser levado aos portões da cidade e apedrejado até a morte. No entanto, a sentença de morte só poderá ser aplicada com o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Uma só testemunha não é suficiente para condenar alguém à morte. As testemunhas devem ser as primeiras a atirar as pedras, seguidas por todo o povo. Assim, vocês eliminarão o mal do meio de vocês, resolvendo questões difíceis. Se surgirem questões difíceis relacionadas a homicídios, disputas legais ou agressões, e não forem capazes de julgá-las em sua cidade, levem o caso ao local de adoração escolhido pelo Senhor, seu Deus. Ali, os levitas e os juízes servirão perante o Senhor. Apresentem o caso a eles, e eles darão uma decisão. Vocês devem cumprir exatamente a sentença dada no local que o Senhor escolher. Façam com diligência tudo o que lhes for instruído. Sigam as instruções que lhes forem dadas e a sentença que for pronunciada, sem desviar, nem para um lado, nem para o outro. Se alguém agir com arrogância e se recusar a obedecer à decisão do sacerdote que serve ao Senhor, seu Deus, ou à sentença do juiz, essa pessoa deverá morrer. Eliminem esse mal de Israel. Então todo o povo ouvirá e terá medo e não agirá com arrogância. Leis a respeito dos reis. Quando chegarem à terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá, tomarem posse dela, se estabelecerem ali e disserem: queremos um rei para nos governar como as outras nações ao redor, certifiquem-se de que escolhem como rei aquele que o Senhor, seu Deus, tiver escolhido. Ele deve ser um israelita. Não escolham um estrangeiro. O rei não deve adquirir para si muitos cavalos, nem enviar o povo de volta ao Egito para comprar cavalos, pois o Senhor os advertiu. Nunca mais voltem por esse caminho. Também não deve ter muitas esposas, pois elas podem desviar seu coração. Nem deve acumular grande riqueza em prata e ouro para si mesmo. Quando subir ao trono, o rei deverá fazer uma cópia desta lei num rolo, na presença dos sacerdotes levitas. Ele guardará essa cópia consigo e a lerá todos os dias da vida, para que aprenda a temer o Senhor, seu Deus, e obedeça a todos os termos desta lei e destes decretos. Isso evitará que se orgulhe e se sinta superior aos seus irmãos israelitas. Também o impedirá de se desviar dos mandamentos, para a direita ou para a esquerda. Assim, ele e seus descendentes
governarão Israel por muitos anos. Deuteronômio 18. Os deveres dos sacerdotes e levitas. Os levitas da tribo de Levi não receberão território como herança com o restante de Israel. Em vez disso, comerão das ofertas e dos sacrifícios apresentados ao Senhor, pois essa é sua porção. Não terão herança de terras entre os outros israelitas. O Senhor mesmo é sua herança, como ele prometeu. Os sacerdotes terão o seguinte direito: quando alguém apresentar um sacrifício, seja boi ou ovelha, os sacerdotes receberão a espádua, as mandíbulas e o estômago do animal. Também receberão a primeira porção da colheita de cereais, do vinho novo, do azeite e da lã do primeiro corte das ovelhas. Pois o Senhor, seu Deus, escolheu os levitas dentre todas as tribos, para servirem permanentemente em seu nome, eles e seus descendentes. Se um levita se mudar de sua cidade, de qualquer parte de Israel, para o local de adoração escolhido pelo Senhor, e isso por vontade própria, ele poderá ministrar no nome do Senhor, seu Deus, como fazem todos os outros levitas que ali servem. Terá direitos iguais à comida, além de receber uma parte do que for vendido de sua propriedade familiar. Advertência contra práticas pagãs. Quando entrarem na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá, não imitem os costumes detestáveis das nações que ali vivem. Não permitam que ninguém entre vocês sacrifique seu filho ou filha no fogo, nem pratique adivinhação, feitiçaria ou interpretação de presságios, nem se envolva com bruxaria, nem lance encantamentos, atue como médium ou consulte os mortos. Qualquer pessoa que pratique essas coisas é detestável ao Senhor. Foi por causa dessas práticas detestáveis que o Senhor, seu Deus, expulsou essas nações de diante de vocês. Sejam irrepreensíveis diante do Senhor, seu Deus. As nações que vocês estão prestes a expulsar dão ouvidos a adivinhos e encantadores. Mas o Senhor, seu Deus, não permite que vocês façam isso. O Senhor enviará um profeta. O Senhor, seu Deus, levantará para vocês um profeta como eu, do meio de seus próprios irmãos. Vocês devem ouvir esse profeta. Foi isso que pediram ao Senhor, seu Deus, quando estavam reunidos em Horebe. Disseram: não queremos ouvir mais a voz do Senhor, nosso Deus, nem ver esse fogo impressionante, ou morreremos. Então o Senhor me disse: o povo tem razão em pedir isso. Levantarei do meio deles um profeta como você. Porei minhas palavras na boca dele, e ele dirá ao povo tudo o que eu lhe ordenar. Aqueles que se recusarem a ouvir a mensagem que o profeta proclamar, em meu nome eu mesmo pedirei contas. Se um profeta ousar falar em meu nome algo que eu não lhe ordenei, ou falar em nome de outros deuses, esse profeta deverá morrer. Talvez vocês pensem: como saberemos se uma mensagem vem ou não do Senhor? Se o profeta falar em nome do Senhor, mas sua profecia não se cumprir ou não acontecer, vocês saberão que o Senhor não disse aquela mensagem. O profeta falou com presunção, e vocês não precisam ter medo dele. 2 Coríntios 1. Saudações e encorajamento. Esta carta é de Paulo, escolhido pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus, e de nosso irmão Timóteo. Escrevemos: à Igreja de Deus em Corinto, e a todo o povo santo em toda a Acaia. Que Deus, nosso Pai e o Senhor Jesus Cristo, lhes dê em graça e paz. Louvado seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é nosso Pai misericordioso e a fonte de todo encorajamento. Ele nos conforta em todas as nossas aflições, para que possamos confortar os outros. Quando os outros passam por aflições, podemos oferecer o mesmo consolo que Deus nos deu. Pois quanto mais sofremos por causa de Cristo, mais encorajamento receberemos por meio dele. Mesmo quando estamos sobrecarregados de aflições, é para o encorajamento e a salvação de vocês. Pois quando somos encorajados, certamente encorajamos vocês, e isso os ajuda a suportar com paciência os mesmos sofrimentos que enfrentamos. Temos plena confiança de que, à medida que vocês compartilham de nossos sofrimentos, também compartilharão do encorajamento que Deus nos dá. Amados irmãos, queremos que saibam das aflições que enfrentamos na província da Ásia. Fomos esmagados e oprimidos
além da nossa capacidade de suportar, e pensamos que não sobreviveríamos. De fato, esperávamos morrer. Mas, como resultado, deixamos de confiar em nós mesmos e aprendemos a confiar somente em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou do perigo mortal e continuará a nos livrar. Nele depositamos nossa esperança e Ele continuará a nos livrar. E vocês nos têm ajudado ao orar por nós. Assim, muitos darão graças porque Deus respondeu às orações de muitos em nosso favor. Mudança nos planos de viagem. Podemos dizer com confiança e consciência limpa que temos vivido com santidade e sinceridade dadas por Deus, e não por sabedoria humana. Temos dependido da graça de Deus, especialmente em nossa relação com vocês. Nossa carta não contém nada além do que vocês leem e compreendem. Espero que a compreendam plenamente, assim como em parte já a compreenderam, pois no dia do Senhor Jesus, vocês se orgulharão de nós, e nós nos orgulharemos de vocês. Uma vez que estava tão certo disso, planejava primeiro visitar vocês, para lhes dar uma bênção dupla. Depois iria até a Macedônia, e ao retornar de lá passaria por Corinto, e então vocês me ajudariam a seguir viagem até a Judéia. Será que pareci vacilante ao fazer esses planos? Acaso faço meus planos com propósitos egoístas, dizendo sim, enquanto quero dizer não? Tão certo como Deus é fiel, nossa palavra a vocês não é sim e não ao mesmo tempo, pois Jesus Cristo, o Filho de Deus, não vacilou entre sim e não. Ele é aquele que Silvano, Timóteo e eu lhes anunciamos, e ele sempre foi sim, pois todas as promessas de Deus se cumpriram em Cristo com o sim. E por meio de Cristo, nosso amém é pronunciado, para a glória de Deus. Foi Deus quem nos capacitou juntamente com vocês a permanecer firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos identificou como seus ao colocar o Espírito Santo em nosso coração como garantia do que está por vir. Agora, juro por Deus que é para poupá-los que não voltei a Corinto. Não que queiramos dominar a fé de vocês, pois vocês permanecem firmes pela própria fé. Nosso desejo é trabalhar com vocês para que tenham alegria. 2 Coríntios 2, perdão para o ofensor. Decidi não fazer outra visita que os entristecesse, pois, se eu os deixasse tristes, quem me alegraria? Seriam justamente aqueles que eu deixei tristes. Por isso, escrevi como escrevi. Queria poupá-los de uma nova tristeza e também garantir que minha alegria depende da alegria de vocês. Tive grande angústia e aflição de coração quando escrevi aquela carta. Chorei muito. Não queria causar tristeza, mas mostrar o quanto amo vocês. Ora-se é tempo de perdoar e consolar aquele que causou dor, para que ele não seja dominado pela tristeza excessiva. Agora, portanto, sugiro que reafirmem seu amor por ele. Foi para testar vocês e ver se obedeceriam plenamente que escrevi aquela carta. Quando vocês perdoam alguém, eu também perdoo. E quando eu perdoo o que precisa ser perdoado, se é que há algo a perdoar, faço-o com a autoridade de Cristo, por causa de vocês, para que Satanás não se aproveite de nós, pois conhecemos bem os planos dele. Triunfo em Cristo. Quando cheguei à cidade de Troade para anunciar as boas novas de Cristo, o Senhor abriu uma porta de oportunidade, mas eu não tive paz no espírito, porque não encontrei meu irmão Tito ali. Por isso me despedi e fui para a Macedônia. Graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Somos o aroma de Cristo, que se eleva até Deus, tanto entre os que estão sendo salvos como entre os que estão perecendo. Para estes, somos cheiro de morte e condenação. Para aqueles, somos perfume que dá vida. E quem está capacitado para uma tarefa como essa? Ao contrário de muitos, não somos comerciantes da palavra de Deus com o objetivo de obter lucro. Pregamos a palavra com sinceridade e da parte de Deus, sabendo que Deus nos observa em Cristo. Salmo 44, 13 e 26. Tu nos fizeste objeto de zombaria entre as nações. Elas balançam a cabeça e nos desprezam. Tornaste-nos provérbio entre os povos. Somos motivo de riso por toda a terra. Sinto vergonha o dia inteiro. Meu rosto se cobre de humilhação, com as zombarias e os insultos de nossos inimigos, de quem deseja vingança.
Tudo isso nos aconteceu, embora não tivéssemos esquecido de ti, nem tivéssemos quebrado tua aliança. Nosso coração não te traiu, nem nos desviamos de teu caminho. Contudo, tu nos esmagaste no lugar onde vivem os chacais. Cobriste-nos com densas trevas. Se tivéssemos esquecido o nome de nosso Deus, ou estendido as mãos a um Deus estrangeiro, não o teria descoberto Deus? Pois ele conhece os segredos do coração. Por tua causa, enfrentamos a morte o tempo todo. Somos considerados como ovelhas para o matadouro. Desperta, Senhor, porque dormes. Levanta-te, não nos rejeites para sempre. Por que escondes de nós o rosto? Esqueceste de nossa aflição e opressão? Estamos prostrados no pó, com o rosto colado ao chão. Levanta-te, vem em nosso auxílio. Salva-nos por causa de teu amor leal. Parabéns por concluir mais um dia no projeto Bíblia 365 dias. Chegar até aqui é sinal de perseverança, sede de Deus e compromisso com aquilo que é eterno. A cada capítulo, você está sendo moldado à imagem de Cristo. Ler a Bíblia todos os dias é como abrir janelas no coração para que a luz de Deus entre. Ela restaura o ânimo, fortalece em meio à dor e nos lembra de que não estamos sozinhos. Mesmo quando o mundo nos rejeita, Deus permanece ao nosso lado. Não desista agora. Você está sendo preparado, amadurecido e cheio da presença de Deus. O melhor ainda está por vir. Curta, comente e compartilhe este vídeo. Sua participação ajuda essa mensagem a alcançar mais corações famintos pela verdade. E me conta nos comentários, o que mais te marcou na leitura de hoje? Nos vemos amanhã para mais um devocional poderoso no Bíblia 365 dias.